Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Marcelo Lorenzeto, temos um entrevistado, temos que correr porque queremos aproveitá-lo ao máximo. Pois é, estamos atrasados aqui, mas a gente vai falar sobre a questão dos refugiados nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos com o professor, com o advogado Vitor Del Vecchio, ele que é consultor em Direitos Humanos, mestrando em Direito Internacional pela USP e também pesquisador do Observatório das Migrações de São Paulo, da Unicamp. Tudo bom, Vitor? Obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Apesar desse cenário muito triste, esses números aterradores dos deslocados na Ucrânia. Vitor, é sobre isso que eu queria falar, abrindo aqui a nossa conversa. Um levantamento da ONU, uma estimativa da ONU, segundo a qual a guerra poderia levar à pobreza a 90% da população ucraniana. Queria partir daí para fazer uma análise dessa... A gente fala muito de crise econômica e tal, mas a gente tem que pensar também nas pessoas, na dimensão humana, né? E a população ucraniana, nesse momento, em grande parte, no volume significativo, não está mais na Ucrânia. Mas a pobreza chegará para todos, os que estão na Ucrânia e os que não estão. Qual é a gravidade disso? Como é que você consegue materializar isso para a gente? Pois é, Andreas, eu achei muito curioso esse dado que você trouxe, porque justamente ele nos leva a pensar que, assim, esse êxodo, a saída das pessoas da Ucrânia, ele não necessariamente vai cessar assim que a guerra acabar. Então, nós temos visto muitos avanços nas negociações, por mais que isso seja um vai e vem, existe cada vez mais uma luz no fim do túnel de que Rússia e Ucrânia chegarão a um acordo e isso eventualmente faça com que os ataques parem. Mas é interessante pensarmos que o país ele vai continuar arrasado, a economia vai continuar arrasada, e muitas pessoas não vão ter meios de vida para continuar na Ucrânia. Isso vai fazer com que esse fluxo continue ocorrendo para outros países, e mesmo com que essas pessoas que saíram, que já totalizam 3 milhões de pessoas, também tenham dificuldade em retornar. E é muito curioso a gente observar aqui que, em geral, essas pessoas que estão em deslocamento forçado, elas têm uma vontade, uma tendência a retornar ao seu local de origem sempre que possível. Mas isso é um cenário que cada vez fica mais distante na Ucrânia, que está cada vez mais destruída, com a economia arrasada e como você mesmo trouxe, com a perspectiva de que a população, no geral, seja atingida pela pobreza de maneira muito generalizada. E, Vitor, acho que tem um outro ponto que é interessante a gente abordar também, que essa crise de refugiados, ela teve um crescimento muito mais rápido do que outros conflitos que duraram anos. Por exemplo, a gente pode citar a guerra na Síria, esse deslocamento todo de refugiados. Por que isso acontece agora nessa situação na Ucrânia? A gente tem como ter um panorama disso? De fato, Marcela, é impressionante não só o volume desse fluxo, mas a velocidade com que ele se instaurou. Então, só para a gente trazer o comparativo aqui, você citou a guerra da Síria, que é uma guerra que se estende aí por quase 11 anos, que deslocou mais de 6,8 milhões de pessoas para fora das fronteiras da Síria. A gente está falando em 22 dias de guerra, que já deslocaram 2 milhões de pessoas para fora das fronteiras da Ucrânia. Então, sim, como você trouxe, uma intensidade muito grande. A Síria é o maior fluxo de pessoas fora do país deslocadas que nós temos, seguido pela Venezuela, que também, numa situação de instabilidade, de perseguição, de crise profunda, que se estende aí desde 2014, 2015 até agora, mais ou menos, também está em torno de 6 milhões. Então, de fato, é um fluxo que chama muita atenção nessa velocidade. Tem alguns fatores que contribuem muito para isso. Primeiro, é a velocidade dessas agressões, da agressão da Rússia. Né? Então, talvez um pouco diferente do que a gente vê no movimento da Venezuela, da Síria, os ataques eles estão sendo muito rápidos, isso obriga as pessoas a saírem muito rapidamente também. Outro fator interessante a Ucrânia ela tem uma rede de transportes, ela tem condições que favorecem essa saída de pessoas. Foram rapidamente organizadas formas de evacuação, os países próximos se colocaram muito à disposição de receber essas pessoas também. E, claro, existe uma questão que é justamente o perfil econômico. As pessoas elas têm mais condições de migrar. Se a gente for pensar, por exemplo, um conflito na região rural da República Democrática do Congo, na África, né? As pessoas elas têm até dificuldades financeiras de, por exemplo, comprar uma passagem, comprar alimentos, se preparar para gastar com estadia, e, enfim, vários outros custos de viagem. A Ucrânia, por ter um padrão de vida melhor, ela
os ucranianos conseguem ter um acesso um pouco mais facilitado a isso. Porém, é interessante a gente colocar aqui que essas pessoas que tinham mais condições, em geral, elas já saíram da Ucrânia. Então, agora o fluxo que nós temos mais recente é justamente de pessoas que migram em condição de maior vulnerabilidade, com menos preparo, com menos recursos, com menos contatos de local de acolhida e assim por diante. Vitor, a gente tem um minutinho, mas eu preciso perguntar para você o seguinte. Nos seus estudos, à luz da história, movimentos como esse de refugiados migratórios em função de guerra, no passado tempo, pensando na pacificação, no momento de cessar fogo, algum grau de retomada de vida normal, essas pessoas voltam para o país de origem? Pois é, Andreasa. Inclusive, em contato com muitos ucranianos com quem eu tenho trabalhado para tentar trazer para o Brasil com o nosso visto de acolhida humanitária, muitos deles ainda não deram esse passo de vir para cá na esperança de que o conflito cesse e eles possam retornar de imediato. Mas é justamente aquilo que você nos trouxe no começo da nossa conversa. O país está destruído. Então, existe também um receio de que, essa pessoa vai voltar para onde? Se ela não tem mais a casa dela que foi bombardeada, se a escola, se a rede de esgoto, se a estrada, se tudo que ela depende para viver também está em ruínas. Fora a recuperação da economia, que é um cenário muito pouco animador, né? Os empregos, como é que essas pessoas vão fazer para sobreviver lá, né? O abastecimento de alimentos, etc. Então, tudo isso pesa e o cenário, como você mesmo trouxe, é que essas pessoas nem, na sua totalidade, demorem para regressar para a Ucrânia, se assim decidirem, justamente por essas dificuldades no país de origem. Vitor, acho que são muitos reflexos ainda de estudo no futuro. A gente vai voltar a falar sobre o assunto. Já deixo o convite para você, mas agradeço sua participação hoje com a gente. Vitor Del Vecchio, advogado, consultor em direitos humanos, mestrando em Direito Internacional pela USP e pesquisador do Observatório das Migrações de São Paulo, da Unicamp. Obrigada pela sua participação. Valeu, bom dia. Muito obrigado. Valeu, Andreasa. Obrigado, Marcela. Até a próxima. Pessoal, Até. Ô Marcelo, o pessoal já escrevendo aqui, pedindo pro Vitor voltará, né? Se ele quiser, claro, a gente quer. Não tem tempo mais nada, né? Não há tempo para mais nada, Andreasa. Um beijo para você. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto.